Oi, oi, oi. A conexão tá bem ruim aqui, tá chovendo. E vamos ver se vai funcionar, se vai dar certo, se a internet vai ajudar a gente. Mas na medida do possível a gente vai tocando aqui, vai falando. E se não der certo hoje, então a gente tenta semana que vem, né? Com a chuva não tem o que fazer, deixa ela cair. Esperando o Alfredo entrar. O Alfredo já entrou. Alfredo, cantinho direito embaixo tem a câmerazinha, dá um mais. Minha carinha de cansada hoje porque aconteceu tanta coisa. Tudo boa, tudo coisa muito, muito boa. Mas, né, que cobraram a sua parcela de energia. Boa noite, morada do bambu. Eu tô em Foz, aqui tá chovendo. Onde é que vocês estão? Oi, Alfredo, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Kelly. Tudo bom? Tudo bom? Como é que foi seu dia aí? O Curitiba deve estar frio pra caramba, né? Olha, tá frio, tá úmido, né? Tem vento. Aqui em Foz tá chovendo, mas assim, às vezes faz frio, às vezes esquenta. Agora deu uma esfriadinha. Eu tava falando, né? Eu tô com um pouquinho de medo que caia a conexão, porque aqui onde eu moro, deu uma nuvem no céu, a internet vai ficando lenta. Mas na medida do possível, vamos fluindo, vamos conversando e torcer para boa sorte. Muito bem. Bambu costuma trazer muito boa sorte, né? Com Tem até certeza. um, tem até um não bambu, conhecido como o bambu da sorte. Exatamente. É o que eu falo para dar uma, assim, enquanto as pessoas, né? Você fala, eu adoro bambu, adoro ter um monte de bambu na minha casa. Eu falei, então eu acho que você não tem bambu. O bambu da sorte não é bambu. Quando me Não é contaram, eu bambu. fiquei muito frustrado. Falei, como assim vão dar um nome que não é? Pois é, porque parece, né? Ele tem uma fisiologia visual assim parecida. Bastante parecido. Então, é É bastante sorte parecido. diferente, diz o Nivaldo, é verdade. É isso mesmo, tem Sorte de razão, quem é isso tem. aí. É, eu, Alfredo, eu vou fazer uma breve apresentação minha aqui, né? Para se alguém que estiver aqui não me conheça, e aí depois o palco é seu. Então, boa noite. Eu me chamo Kelly Michels, eu sou arquiteta, especialista em estruturas em bambu, e estou aqui no Instagram da Bambu trabalhando fortemente para difundir os conhecimentos sobre o bambu, para que as pessoas possam conhecer a maravilha que essa planta e esse material é. E, assim, falando um pouco sobre algumas das 10 mil utilidades do bambu. E hoje eu tenho a honra de estar conversando aqui com o Alfredo, que é meu veterano, né? Assim, ele está há anos-luz na minha frente. Então, Alfredo, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter se disposto a estar aqui, né? Já tem bastante tempo que a gente combinou essa conversa. Então, muito, muito obrigada. Já, assim, muito obrigada mesmo por ter separado esse tempo. Eu sei que você anda corrido. E, por favor, se apresenta, porque eu nem sei tudo que você faz, o que você é. O currículo é extenso. Tá bem, tá bem. Não, eu que agradeço, é uma honra, na verdade, estar aqui. Eu acho que você presta um serviço bastante importante ao movimento do bambu, no Brasil, como um todo. Você tem uma posição, aliás, várias posições estratégicas, não é? Pela sua profissão, pelo seu empenho, seu entusiasmo. Eu acho que o fato de você também estar em Foz do Iguaçu também é estratégico, né? Então, a nossa Kelly é toda da estratégia, né? E a gente precisa disso. Nós precisamos muito disso, né? Bem, meu nome é Alfredo Flávio dos Santos, eu sou um carioca que reside há 5 anos aqui em Curitiba, capital do Paraná. E eu tenho, na verdade, meu histórico profissional se deu inicialmente na área do turismo, não é? Mas desde os anos 90 eu quis migrar
aproveitar a minha experiência do turismo. Eu começo a trabalhar na área nos anos 80 e com 10 anos de experiência, aí em meados dos anos 90, eu decido migrar para a área do turismo rural, né? Agora, à época eu era um carioca criado em São Paulo, então você imagina o que a gente sabe da roça, né? Então eu fui fazer um curso técnico em agropecuária. Olá, temos uma Oi. simpática presença. O bambu perfilou por aí? Hoje é a primeira participação da pequena na live. Hoje está chovendo aqui. Olha só. Bem-vinda, pequena. Como você chama? Helena. Helena, ó, nome de heroína grega, muito bonito. Bem-vinda, viu? O perfil do bambu, né? O brotinho do bambu, Ela é o né? brotinho. O brotinho do bambu. Nós hoje mandei, depois a gente compartilha, eu mandei uma mensagem falando sobre as lindinhas sobre o bambu, né? Aham. É uma paródia que o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, fez sobre um quadro de um antigo pintor chinês, né, que era As Beldades sob o Bambu, né? Depois a gente pode postar, né? Eu E ia aí, perguntar, estava muito corrida hoje de tarde, eu não consegui te perguntar isso a hora que você mandou, não consegui responder, mas eu queria te perguntar se a gente podia preparar um post, compartilhar isso com os nossos grupos, pode, que é uma pode sim. Isso parceria, né? é muito bonito, porque isso vai dando as 1000 facetas que o bambu tem, né? Mas voltando aqui à minha apresentação, então, com mais ou menos com 10 anos de trabalho na área do turismo, eu começo a enveredar para o turismo rural, faço um curso técnico em agropecuária, né, em meados dos anos 90, e de lá para cá venho fazendo intercâmbios e, enfim, migrando com algumas experiências no Brasil, na Espanha principalmente, que de Ah, vez em é? quando me chama, de vez em quando eu vou já por 2 ocasiões por intercâmbio eu morei na Espanha, eu Olha que também legal. tenho raízes antigas lá, e coisa de família, e aí, mais recentemente, quando eu mudo para Curitiba, é quando eu começo a me empenhar mais na prática agrícola, e aí o bambu ganha um destaque que já vinha tendo em termos de leitura e literatura, não é? Particularmente, eu tenho interesse em desenvolver um tipo de carvão que não é um carvão para uso como fonte energética, é um carvão para ser moído e acrescido ao solo como um melhorador de solo, ele se chama biochar ou biocarvão, né? Mas isso daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Por quê? Em função de promover tudo isso, eu participo em 2019 aqui na cidade de Pinhais, ao lado de Curitiba, do CIBIO, um Congresso Internacional de Biomassa. Houve ali um painel do bambu, que teve coordenação a moderação do Bruno Fade, e sob os cuidados lá e a direção do professor Marcelo Langer. E nesse painel do bambu, que foi o último dia do evento, ocupou o dia inteiro, a gente sai dali com a ideia de formar um grupo de trabalho para começar a difundir o uso do bambu no estado do Paraná. Isso foi que ano, Alfredo? 2019, Ah, 2000. meados de 2019, Ah, né? é bem recente isso, então assim, não é uma coisa que É, tá. não, esse é o congresso, né, da onde saiu esse grupo de trabalho que inicialmente foi integrado apenas pelo Bruno Fade e por mim. Depois nós tivemos outras pessoas que foram agregando, porque o bambu ele é um pouco mágico nesse aspecto, né? Ele Ele é é. uma planta mágica, ele às vezes vai crescendo por baixo no subsolo, você pensa que não está acontecendo nada, e aí quando ele emite os primeiros varas, os primeiros colmos, de repente ele
cresce e ocupa um espaço, que foi exatamente a trajetória que nós tivemos. O Bruno, nós combinamos de fazer um grupo de trabalho e depois de uns 3 meses do evento, o Bruno falou, olha, Alfredo, só nós dois estamos regularmente interessados nisso, a articulação não está fluindo, né? E eu disse, bom, vamos começar assim mesmo, porque exatamente o bambu tem essa aura mágica, né, de repente. E foi o que aconteceu. Logo vieram novos companheiros. Dali, naquele mesmo ano, 2019, nós conseguimos uma audiência na Assembleia Legislativa. Primeiro, nós conformamos um documento chamado Sugestão para Projeto de Lei Ok. do Incentivo da Cultura do Bambu para o Estado. E aí a nossa estratégia foi bater na porta da Assembleia Legislativa e ver quem poderia interessar em acolher, porque para isso, neste caminho, tem que passar pela Assembleia, né? E ali... Você poderia representar isso lá dentro. Exatamente. Inicialmente, quem nos acolheu e quem nos acabou se interessando pela ideia foi o deputado Goura, do PDT. Ele foi o primeiro que se interessou. Ele foi o primeiro. Nós não estávamos procurando exatamente alguma pessoa, algum partido, nós estávamos, né, querendo alguma forma de plantar a semente do bambu, plantar o primeiro, né, a primeira muda. Ele nos acolheu, fez um chamado a uma audiência pública e aí nós um dia lotamos um dos auditórios lá, ainda em dezembro de 2019, e dali houve uma arrancada. Isso você, naquele momento de audiência lotada, você deve ter sido uma sensação muito orgulhosa, muito gostosa, né? É gostosa porque a planta responde, né? Essa é a magia do bambu. O bambu, ele é uma gramínea, ele é muito resistente, ele é muito rústico, ele é muito pouco exigente, não é? Mas se você cumprir com a pouca exigência dele, ele é muito generoso. Muito. Né? Ele é muito generoso. Como você mesmo disse, ele tem mais de 10 mil usos registrados já pelo mundo. Né? Quer dizer, imagina, 10 mil usos, nós não somos nem capazes de descrever a tudo que o bambu se presta, não Eu é? não consigo nem imaginar. Se você me der, assim, vamos ver se você sabe mesmo de bambu. Escreva os 10 mil usos. Patinei, não consegui. Nós não vamos ter. Mas assim, e aí houve uma coisa muito interessante por parte do deputado Goura, que foi que ele, ao apresentar o projeto para a casa, logo após a audiência pública, que foi bastante concorrida, e ali nós ganhamos vários companheiros de causa, não é? Uhum. Ele abriu a autoria do projeto. Então, ele abriu a autoria do projeto, e aí aconteceu uma coisa realmente muito interessante, tal qual os rizomas do bambu fazem, né? Houve a adesão de 6 outros deputados, e totalizando, portanto, 7 autores, né? Daquele que viria a ser o projeto de lei 492 de 2021, porque isso foi no final de 2019, começo de 2020, aí veio a pandemia, né? Uhum. E aí, então, só em 2021, quando os trabalhos são retomados, é que tudo começa a tramitar, e aí apresentam-se 6 outros deputados para a parceria em coautoria. Então, o projeto de lei, ele tem formalmente 7 autores legislativos, 7 deputados estaduais aqui do Paraná, e o interessante é que todos os espectros ideológicos estão contemplados. Então, isso nós que você temos... comentou, né? Quando a gente conversava, que tinha gente assim, da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, tinha gente de todo lado. E nós ficamos muito satisfeitos com isso, porque a minha
posição pessoal é de um ativismo cidadão, não é? Nós não somos, eu não tenho engajamento partidário. Eu entendo que eu navego melhor nas águas da cidadania, né, da parte da sociedade civil organizada, e nos interessa, nos pareceu muito interessante que nós tivéssemos todo o espectro político ideológico contemplado. Então nós tínhamos ali, por exemplo, o PDT, né, o Goura, o deputado Boca Aberta Júnior, do PROS de Londrina, Luciana Rafaim, do PT de Francisco Beltrão, também de Francisco Beltrão, mas de outro espectro político, o Reichenbach, do PSD, né? O Luiz Romanelli, também do PSD, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o Dr. Batista, do União Brasil de Maringá, e o Anabelle Neto, do MDB aqui de Curitiba. Então a gente tem centro-direita e esquerda, e essa é uma outra mágica do bambu, né? O bambu podendo fazer com que todos, porque se a casa é uma casa do povo, no aspecto legislativo, nós temos que conviver com a diversidade, inclusive ideológica, e na medida do possível, com o respeito diplomático, né, que é dever de cada um de nós, respeitar as diferenças e trabalhar em prol da articulação, porque nós também precisamos ter a ideia clara que os cargos, sejam eles executivo ou legislativos, eles são cargos temporários. Mas as necessidades cidadãs e naturais, elas são perenes, né, de curto, médio e longo prazo. Então é importante que as articulações funcionem com tantos quantos parceiros estiverem, independente de sua posição política. Então houve essa coisa interessante, né? Mais força tem, né? E flui melhor. E nós tivemos, por conta disso, então logo o trabalho foi retomado, o processo fluiu com muita tranquilidade, né? Tanto a situação quanto a oposição, né? Aqui, a situação mais centro-direita e a oposição mais esquerda, mas as duas estiveram de acordo, todas votaram a favor, em todas as instâncias, porque antes das duas votações no plenário é preciso passar pelas comissões internas, né? A principal delas, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, essa diversidade de 7 deputados, e é uma diversidade não só ideológica, mas geográfica também, né? Nós temos gente aqui de Curitiba, temos gente lá do norte, né? Londrina, Maringá representado, Francisco Beltrão, né, também, o Sudoeste. Então, isso foi muito bom. O projeto de lei acabou ele acabou sendo, em julho, ele acabou sendo no dia 7 de julho aprovado pela Assembleia Legislativa em segunda votação, daí seguiu para o governo do Estado e no dia 1º já de agosto deste ano de 2002, o governador, então, sancionou e publicou no Diário Oficial. Né? Okay. Então, nós temos a Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Bambu, sancionada, então, desde o dia 1º de agosto passado, ou seja, temos pouco mais de quase 2 meses, nem 2 meses ainda. E agora, a próxima fase desse trabalho é continuar articulando, porque a aprovação da lei é como a gente passar no vestibular de uma universidade, né? Você sua sangue para poder passar no vestibular, só que depois é que o trabalho principal vem, né? Porque tu tem que fazer a graduação, defesa de tese, né? As pós-graduações todas, né? Então, nós passamos no vestibular, mas agora temos que fazer toda a nossa graduação, que é articular todo o setor do bambu no estado do Paraná, né? Então, há toda uma articulação a ser feita em vários níveis, com várias partes interessadas,
né? Há toda uma ambiência que precisa ser considerada, Uhum. e então, no imediato agora, nós vamos esperar passar esse período eleitoral e já na semana que vem vamos começar a fazer as articulações, porque uma vez aprovada, a lei precisa ser regulamentada, né? E para que ela seja efetiva, é preciso criar políticas públicas de execução para essa lei. Claro, porque não é só dizer, podemos fazer ou devemos fazer, é como vamos fazer isso também. Exatamente, exatamente. Então agora nós temos então trabalhos em vários, digamos que em vários setores desse ambiente, né? Então, por exemplo, no setor a nível de Estado, né? E aí eu digo Estado tanto poder executivo quanto legislativo, quanto judiciário. Nós vamos primeiro ter que agora fazer as articulações para a regulamentação. Ok. Depois, a formulação de política pública, fazer a política pública ser efetivamente aplicada. Agora, esse é no setor, nos poderes públicos. Nós temos, então, aí o âmbito das atividades privadas, que nós vamos precisar criar uma associação, nós já temos um grupo que nós nos autodenominamos Bambu PR, Bambu Paraná. Sim, estamos lá. Precisamos criar, então, algum ente que possa atrair uma representatividade importante, não é, de diferentes atores, players, né, desse setor que está tudo por fazer, na verdade, né? Nós temos alguns bons trabalhos em andamento, mas não somos ainda parte de um sistema. Então, nós temos alguns trabalhos, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná tem alguns trabalhos em andamento para pesquisa do carvão como parte de substrato para viveiros, né? O Departamento de Solos da Universidade Federal está desenvolvendo esse trabalho, numa fase ainda inicial, mas já está consolidado como pauta de trabalho, né? Nós temos a Universidade Tecnológica Federal lá de Dois Vizinhos, que também, desde 2013, tem todo um trabalho na área de bambu, de pesquisa, né? O professor Eleandro Brum, né? que já foi, também já teve numa live com você, se não me engano, não é? Enfim, algumas empresas, temos empresas que desenvolvem importantes trabalhos com o tema bambu. Você está me ouvindo? Tô sim. Eu só estava dando um puxão de orelha aqui nos... Ah, não, é que houve uma oscilação aqui, eu achei que pudesse ter afetado. Aqui também, com o tempo, a eletricidade e o sinal andam oscilando hoje. Aí hoje é terminar a live e todo mundo para debaixo da coberta, né? Exatamente. Então, assim, isso, né? Estamos aí à frente, fazendo várias articulações, e muitas outras por fazer, porque nós vamos precisar unir forças, vamos ter que desenvolver. Ainda não tocamos a porta de todos os agentes ou partes potencialmente interessadas que podem estar, nós ainda vamos chegar na etapa de tocar algumas entidades empresariais, não é? Ou de apoio, de fomento aos empreendedores, né? Eu preciso dessa fila. Pois é. E para que a gente possa desenvolver alguns conceitos, de ter alguns nortes, né? A cadeia de valor, né? É um conceito que precisa estar claro, cadeia produtiva. Dos bambuzais, Exatamente. Podemos estudar, o estado é muito longo, é muito grande, então nós podemos imaginar também arranjos produtivos locais, por que não, né? Nós temos assim algumas empresas já em andamento, temos lá a Bambu Show em Venceslau Brás,
né? Temos a Fazenda do Bambu, em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba. Temos você aí em Foz do Iguaçu, né? Em Maringá, a Bambusa, que está em Maringá Tem, também. exatamente, o pessoal É, de Maringá, o Mauro, né? é, sim, queria Temos muito. aqui em São Pedro da Aldeia, temos a Taquatec Ah, do João Taquaté. Veiga, não é? Agora, todo mundo precisando juntar forças, se É, articular melhor, porque agora nós temos um ponto de partida, temos. né? É, agora a Nós, gente tá meio que com vontade própria, dando peitaço, né? E o peitaço é, ele consome muita energia, né? O peitaço. Então é a hora que a gente precisa, além do peitaço, unir alguns movimentos mais estratégicos, né? exatamente, nós vamos precisar ter, quer dizer, como é que eu posso falar em arranjo produtivo local, cadeia de valor, cadeia produtiva, se a gente não tiver algumas noções estratégicas, não é? Exatamente. Esses já eram assuntos que a gente sempre teve sensível e preocupado com eles. Mas agora, como a gente conseguiu aprovar a lei, né, o projeto de lei, agora nós temos um instrumento para começar. E a partir da lei, a gente pode fazer alguns outros desdobramentos, né? Quer dizer, uma vez que tem a lei, aí teremos políticas públicas. Aí nós poderemos tocar a porta de Até, algumas instituições, né? até mesmo empreendedores, assim como eu, no Sim, começo do ano, no começo, em fevereiro, tive conversa com o secretário de Agricultura e explicando para ele, e ele me fez perguntas que eu não tinha respaldo. Então, assim, agora a gente, com essa lei, a gente tem uma lei, e também temos a norma técnica que passou pela a sua terceira etapa, então hoje a gente tem uma estrutura, um respaldo para formular uma proposta que tem embasamento, que tem uma coluna vertebral, que tem esse reforço, tem essa potência, para dizer assim, olha, é lei, olha, é isso que a norma estabelece, é isso que a norma diz, e essa é a lei aqui do Estado. Só falta uma lei federal agora para a gente conseguir, de fato, impulsionar, né? Assim, nós alavancar. temos uma de 2010, viu? Nós temos. Mas O que precisa... Oi? eu não, ela era um projeto de lei, não é mesmo, Não, ela Luciano? chegou a ser aprovada, ela chegou a ser aprovada. Chegou a ser aprovada. O que acontece é que só ter a lei não basta, né? Sem ela, a gente não faz nada. Sem ela, a gente não faz nada. Agora, só ela tampouco garante, né? Então, por exemplo, o primeiro, preciso até fazer uma correção histórica aqui. O primeiro estado a aprovar uma lei estadual do bambu foi Minas Gerais em 2005. Uhum. Eles foram os primeiros, né? Eu lembro que o Bruno Fad enfatizou bastante isso. Nós precisamos fazer essa ressalva, antes inclusive da lei federal. Antes inclusive da lei federal, né? E antes também do Paraná, nós tivemos Goiás, né? Aliás, depois eu quero fazer um parênteses, porque entre os dias 16 e 18 de novembro próximo, vai acontecer o 5º Seminário Nacional do Bambu, em Pirenópolis, Goiás, auspiciado tanto pela Universidade Estadual de Goiás quanto a Universidade de Brasília, UNB, né? E, e aí depois eu deixo no final a referência direitinho, porque é interessante, é gratuito o evento, Ok. né? Existe, depois eu compartilho com você as regulamentações para quem quiser inscrever trabalho, também não tem taxa, o evento será Puxa, presencial, né? é grande não ter taxa. Oi? É, É um incentivo e tanto porque não ter taxa. são duas entidades importantes, né? Tem dois centros ligados às duas universidades no caso, né? Tanto a Estadual de Goiás quanto a, a Universidade de Brasília. Há também excelentes trabalhos sendo feitos pela Universidade Federal de Goiás, né? Enfim, a gente acredita que vale muito a pena, né?
Mas enfim, Certo. depois a gente deixa as referências direitinho, o Insta deles, para o pessoal saber. Maravilha. Meu Alfredo, a gente falou bastante sobre a lei, mas tem uma coisa aqui que está me picando que eu gostaria muito que você explicasse um pouco mais. E como assim a gente, né, tinha combinado de tocar em 3 temas diversos, então para dar assim para aproveitar o tempo. Você me falou na primeira ligação que a gente conversou sobre o carbono ser, sobre o bambu ser carbono negativo. E a sua explicação foi maravilhosa. Será que você poderia repetir ela, por favor? Claro. O que acontece é o seguinte, a gente está corretamente lutando para neutralizar as emissões de carbono. Todo mundo que se preocupa com gestão ambiental, com o meio ambiente, com a pegada ecológica, procura um padrão de neutralizar as suas emissões de carbono, né? Mas o bambu aí também, ele é uma planta encantadora, porque o que acontece é que o bambu, ele é, entre todas as espécies, a que apresenta o crescimento mais rápido, né? Por exemplo, aqui nas condições do Paraná, lá no litoral, uma das variedades, o bambu gigante, o Dendrocamulus, ele chega a crescer até 1 metro por dia. Esse crescimento muito acelerado se dá por conta do bambu ser o campeão fisiológico de captura de carbono, né? Então, o que acontece? O próprio cultivo, se eu considerar, mesmo num cultivo convencional, em que você use maquinário agrícola, que você use fertilizantes, não é? Os adubos químicos, etc. e tal, isso tudo deixa pegada de carbono. Mesmo que nesta modalidade, o que acontece é que o crescimento tão rápido e o sequestro dele é tão grande que o balanço que o bambu deixa é uma condição de carbono negativo, ou seja, ele sequestra muito mais carbono da atmosfera do que aquilo que a gente empenha para poder plantar ele próprio. Então, ele é carbono negativo por isso, porque ele sequestra muito Consome mais mais do que produz. do que o próprio trato. Isso que eu estou falando, trato convencional, em que você movimenta máquinas, em que você queima combustível, em que você usa fertilizantes químicos com todos os impactos, todas as emissões de carbono, não só do uso desses produtos, mas do próprio processo produtivo deles. Ainda assim, é tamanha a quantidade de carbono sequestrada pelo bambu que ele deixa um saldo negativo, né? Maravilhoso. É Sabe sensacional. quando eu conto essas coisas para as pessoas, elas sempre, assim, tenham em mente que eu convivo, que eu me relaciono com pessoas de vários nichos. Me relaciono Sim. desde a pessoa que não terminou o primário e também com a pessoa que é pesquisadora, que é científica, né? E quando eu converso com pessoas que são um pouco mais desconfiadas e mais familiarizadas com a pesquisa científica, elas sempre me perguntam: tem comprovação científica isso? Tem sim. E não está muito longe, não. A gente tem aqui, aqui em Curitiba, na região metropolitana, melhor dizendo, na cidade de Colombo, nós temos uma unidade da Embrapa, que é a Embrapa Florestas, né? E a Embrapa Florestas é a primeira das instituições científicas que podem você entra lá, os trabalhos estão disponíveis, você pode, com certeza, ter essas garantias técnicas, não é? Embrapa e Floresta. A Embrapa Florestas. Eu vou Acontece que, além da Embrapa Florestas, o bambu, por exemplo, naquele produto no qual eu pessoalmente estou mais interessado, que é o biochar, o biocarvão, que é de uso agrícola, não é uma fonte de combustível térmico, né? Não é para queimar, não é para usar como fonte de energia. Esse carvão
Ele é um carvão feito de uma maneira um pouquinho diferente, um processo chamado pirólise, que é com baixa ou ausência de oxigênio. A queima se dá por onda térmica e não pela ação da labareda do fogo diretamente, né? É. É uma queima diferente, é um carvão, o processo de produção dele é um pouquinho diferente, por isso a gente Eu chama ia de perguntar charque. exatamente isso. Como é que fabrica esse carvão? Basicamente é assim, são duas etapas, né? Você tem, imagina assim, o jeito mais ilustrativo que eu posso usar, existem tecnologias um pouco melhores do que essa que eu vou mencionar, mas eu vou mencionar a mais básica, que é para entender. Você imagina dois tambores desses de ferro de 200 litros, esse tambor metálico Aham. de 200 litros? Então você imagina um de 200 litros, imagina um outro menor de 150 litros, né? Então, o de fora, o maior, ele vai ser furado por baixo, a gente vai colocar algumas madeiras ali, que é para dar o start inicial, fazer a queima do material, e o segundo tambor, ele vai ficar dentro desse primeiro, fechado, Uhum. apenas com uma saída para uma chaminé, e aí eu coloco fogo no material comburente do primeiro tambor, Ok. e o material do qual eu quero fazer o biochar, no caso de bambu, eu coloco o bambu dentro do segundo tambor menor e está fechado. Então, Uhum. o fogo que está, a brasa que está dentro ali do primeiro tambor, ele vai queimar e por uma coisa chamada indução térmica, Isso. que é a onda do calor, ela vai agir e vai transformar o segundo tamborzinho num forno, né? E esse, Você assa o bambu você assa o bambu, até ele exatamente. torrar. Exatamente. Você carboniza ele, é uma carbonização por indução térmica, né? Já reparou que quando, por exemplo, a gente assiste uma notícia de incêndio, normalmente os bombeiros atacam fogo de duas formas. Um ataca direto, tenta atacar a raiz da chama do fogo. E o outro tem uma outra equipe molhando, por exemplo, a parede ao lado, né? Aham. Esse é o combate do fogo de indução, porque muitas vezes, por exemplo, um apartamento ou uma casa pega fogo, o fogo não alastra diretamente para outra casa, mas a indução térmica de Aham. calor, a onda térmica de calor Top. atravessa a parede e pode provocar um incêndio na casa vizinha, né? Olha só. Não pelo fogo, não pela chama do fogo que entrou, mas pela indução térmica que vai através da parede, né? Que Claro. atravessa a parede. Então esse é o princípio. Você no segundo tamborzinho de dentro, fechado, o bambu está lá dentro, assado, e eu digo só bambu porque eu não quero, eu particularmente, pirolizar nenhuma outra madeira, Aham. porque o que nos interessa é exatamente o carbonizar a matéria carbonosa, né, a lignina que o bambu produz. Não quero pirolizar outra madeira, Ok. até porque as outras madeiras demoram para crescer, o bambu cresce todo ano. Eu corto algumas varas da moita e ano que vem eu posso cortar de novo. É diferente da árvore, né? A árvore eu corto uma vez, até crescer vai anos, né? Vai Anos. muitos Fora anos. que o bambu ganha de largada. O Nivaldo está perguntando se esse bambu precisa estar bem seco. É melhor se estiver bem seco. Alguns fornos um pouco mais sofisticados do que esse modelo rudimentar que eu mencionei, alguns fornos admitem um grau de umidade maior, né? Ok. Mas esses são fornos um pouco mais tecnológicos, embora a gente tenha uma empresa em Santa Catarina que faz uns fornos pirolíticos Aham. bastante interessantes, e esses aí admitem, tá? Com uma umidade maior. Mas o interessante, como a gente vai trabalhar com pequenos e médios prioritariamente, pequeno e médio não tem muito dinheiro para ficar investindo em fornos mais técnicos, né? Nós temos fornos excelentes, maravilhosos, de fabricação alemã,
Temos outros que não são assim tão técnicos, que são chineses, mas são muito efetivos, entregam o produto final com a mesma condição que o forno alemão. Uhum. E nós temos os métodos mais rudimentares. Essa ilustração que eu usei para exemplo é uma forma rudimentar. Existe uma outra mais rudimentar ainda, porque é bom que se diga o seguinte, na verdade, biochar é um nome novo para uma coisa muito antiga. É, É o nome gourmet. antes, o nome gourmet. Antes dos europeus chegarem às Américas, os nossos índios já faziam biochar. Aham. Ah, é? É bom que se saiba, que se diga o seguinte, o solo amazônico é dos mais pobres que existe no planeta. Olha Ah, que não curioso. acredito. É É, sério? do ponto de vista mineral, o Ah, solo amazônico é dos mais pobres que existe. É por isso que a questão amazônica é muito séria, porque uma vez devastada a floresta, aquilo ali pode virar deserto em 2 tempos, muito rápido. tá. O que é Meu, rico na Amazônia são as interações entre plantas, solos e animais. Aí a grande riqueza da Amazônia, entendeu? aham. E os índios, há mais de 1.200 anos atrás, eles perceberam em algum momento que para deixar o solo amazônico mais fértil, bastava você acrescentar aquele pó daquele carvão que eles faziam naturalmente, porque aquela sociedade produzia muito, o lixo deles era todo orgânico. Sim, claro. Então, eles abriam buracos no chão e queimavam, Aham. né? E num determinado momento, eles perceberam que o pó daquela queima melhorava o solo. Então nós temos, na verdade, a descoberta do biochar para o mundo é brasileira. É Ah, brasileira. Só que nós devemos a outro ramo científico, que é a antropologia. Né? aham. Perdão, a arqueologia. A Claro. arqueologia e depois a antropologia também. A arqueologia percebeu a ação humana em certos estratos de solo amazônico. E aí Aham. eles foram fazer um fatiamento desse solo e encontraram que o solo foi enegrecido, né, ou seja, tornado terra preta, artificialmente por ação humana. E Bom. aí deu-se a isso, na arqueologia, o nome de terra preta de índio. Aham. E Ai, aí a terra preta de índio acabou despertando o interesse, aí sim, aí entra o pessoal da antropologia, entra o pessoal da agricultura, porque daí aquela fertilidade disparada daqueles nichos de solo que foram empretecidos por ação antrópica, né, ação humana, foi ser estudada. E hoje o Brasil é um grande pesquisador de biochar, esse carvão agrícola, mas apesar disso tudo, é um assunto ainda muito desconhecido por muita gente, quase ninguém sabe o que é biochar ou carvão agrícola, né? O mundo inteiro adiantou muito as pesquisas, há pesquisas muito, muito avançadas em toda a Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, e em todos esses lugares, quando alguém vai falar sobre o biochar, todos eles, muito respeitosamente, guardam a deferência de mencionar essa história da antropologia, da arqueologia brasileira e colocam entre parênteses, aliás, não é entre parênteses, perdão, é entre aspas. comillas, entre Aspas. aspas, veio o espanhol primeiro, não veio o português, entre aspas, o título Terra Preta de Índio. Então você vê um artigo em francês, em inglês, em holandês, em inglês, qualquer artigo internacional, e eles colocam lá a Terra Preta de Índio em deferência à descoberta da arqueologia brasileira. Né? Fabuloso. Que É. enriquecedor escutar isso. Curiosidade. Você Hum. fabrica isso?
Nós estamos em tentativas de fabricar, né? Nós estamos em tentativas de fabricar. A viabilidade de expansão desse uso. É total. O que acontece é o seguinte, uma vez que o solo... Porque o que acontece? O biochar, ele é um potente regenerador de solos. Uhum. Potentíssimo regenerador de solos, porque ele vai trabalhar na estrutura físico-química do solo. Ele retém água, ele retém oxigênio, ele dá guarida a micro-organismos benéficos que vão tratar de trabalhar o solo, né? Porque a fertilidade do solo precisa ser olhada de uma forma holística, completa. Né? Então estão ali presentes aspectos físicos, aspectos químicos e aspectos biológicos, sobretudo pela microfauna, os micro-organismos eficientes, os micro-organismos, micro-insetos, né? Também a presença de aminoácidos, a presença de enzimas, como dizia a nossa grande papisa da agroecologia na América do Sul, a brasileira, austríaca, mas naturalizada brasileira, Ana Maria Primavesi. A correia de transmissão de todas as relações de fertilidade do solo é feita por enzimas, que é um tipo de proteína com função específica, né? E o biochar, ele tem uma capacidade de atrair, manter, agregar e potencializar todas essas esferas, a química, a biológica e a física no solo. Potente. Então, eu tenho um primo que tem no Paraguai realizado um trabalho de reprodução de bactérias e fungos da floresta, feito isso com cana-de-açúcar. Eu não vou saber mencionar direito o método, mas tem a ver com a diminuição do uso de agrodefensivos e a diminuição de adubação do solo. E uma das terras que eles misturam para poder reproduzir em loco, para poder reproduzir de uma maneira acelerada, né, e depois poder, por método de aspersão, para colocar junto no momento do plantio, é terra de bambu. Uma das terras que eles utilizam, uma é pegar da floresta adjacente da roça, do terreno, eles pegam um pouco daquela terra da floresta para replicar ela, porque ela contém as informações daquele local, né? E outra, tem mais alguma que eu não lembro agora, mas a outra também é terra de algum lugar que tenha bambu. Então, eu tenho uma experiência que eu vou te contar. Eu também sei fazer a reprodução de micro-organismos eficientes. Basicamente, a gente faz um arroz sem nenhum tempero, em água que tem que ser mineral, porque a água tratada não serve, porque além de cloro ela tem, às vezes, outros elementos, né? Com base em alumínio, com outros que não... Se fosse só o cloro, você deixaria um tempo, evaporaria, mas hidróxido de alumínio você não consegue tirar o resíduo dele. Então a gente usa com água mineral natural, o arroz sem tempero nenhum. Aí a gente faz uma isca em que a gente vai enterrar isso na serrapilheira, que é aquele monte de folhas da floresta, que é o solo em geral mais saudável, floresta preservada, né? Aí, passado um tempo, a gente vai lá e faz a seleção, porque esse arroz ele vai ser colonizado por vários micro-organismos, né? Vários. E aí a gente descarta alguns, os marrons, pretos e cinzas, não nos serve para esse objetivo de fertilidade, porque eles são de decomposição, né? Então esses marrons, pretos, cinzas a gente descarta. E aproveita todos os outros das outras cores, né? Os micro-organismos o arroz ele vai ganhando cores assim, né? Porque são fungos, são actinomicetos, enfim, uma série de micro-organismos que estão ali. E a minha experiência com o bambu é interessante assim. Nunca precisei fazer um descarte quando eu coloco a isca na folhagem ou na serrapilheira do bambu. Existe algum mistério que cientificamente eu não sei ainda explicar, porque não foi pesquisado, que o bambu evita a presença de fungos ou de micro-organismos indesejáveis. Então, a paleta do arroz coletado do pé de bambu, da folhagem de bambu, vem muito colorida e nenhuma
E nunca veio, na minha prática, nunca precisei descartar nada, porque a gente pega isso, bota depois numa solução, que é a água, melado de cana ou algum tipo de açúcar, deixa fermentar por um tempo, estabiliza a fermentação e a partir daí você tem uma solução mãe que você vai fazer diluições diferentes para aplicação ou no solo ou na planta, né? Então eu sei o que o seu primo está fazendo, porque a gente também usa isso. E o legal é que quando a gente usa o bambu, os micro-organismos são só os salutares, né? São só os desejáveis, né? É impossível não se apaixonar pelo bambu, né? Quando a gente acha que que já está no auge do enamoramento pelo bambu, surge mais alguma informação E ele surpreende. Ele que se, surpreende, ele exato, é mais surpreende. um fracasso ali, a gente se encanta É, mais um é. pouco. Deixa eu responder aqui uma pergunta do mestre Nivaldo. No método mais rudimentar, quantos dias para ficar pronto esse carvão? Olha, depende da matéria que você está usando, né? No caso, eu vou responder com relação ao bambu. Vai depender da faixa de temperatura que a gente usa, né? Para eu fazer o biochar, que é este carvão agrícola, repito, eu estou falando assim toda hora, me perdoem os que estão aí desde o começo, mas é que às vezes vai chegando gente, né? E a pessoa chegou depois, a gente precisa, eu gosto de explicar de novo para a pessoa entender. Então esse biochar ou biocarvão, que é de uso agrícola, né? Não é um carvão combustível, nem é para fazer churrasco, ele, o biochar, para ser biochar, ele tem que trabalhar numa temperatura entre 350 graus ou 1000 graus. Se eu estou numa temperatura mais baixa, perto do 350 graus, então eu imagino que, dependendo da quantidade de volume, né, do volume que eu estou carbonizando, isso aí pode levar 36 horas, né? Faz diferença também se eu estou colocando a vara meio que picar assim em pedaços, né, de colmo, ou se eu triturei, né? Se eu triturar, vai mais rápido também, porque daí a carbonização é mais estável, é mais regular, né? E depois o ideal é que a gente pudesse dar um terminado processo quente, tomar cuidado, não abrir imediatamente assim, porque daí vai entrar ar, pode criar uma labareda, né, uma chama. Mas quando ele ainda estiver quente, a gente conseguir de alguma forma jogar um pouco de água, não para apagar a brasa, mas um pouquinho só de água, para criar um certo vapor, que daí a gente vai criar uma coisa chamada o biocarvão ativado, né? Porque esse vapor dessa água ele vai acabar tirando o resto de resíduos que a gente não quer, que nós chamamos de compostos voláteis, né? Esses compostos voláteis é tudo aquilo que é além do carbono na planta, propriamente. Então você tem resina, óleo essencial, a seiva bruta, que é mineral e água, a seiva elaborada, que é a seiva bruta mais que já passou pela fotossíntese, né? O sol já bateu na folha, já pegou essa seiva aí e já transformou numa seiva com carboidratos, né? Glicose, né? Essas coisas todas. Então, esses elementos que a gente não quer que esteja no biochar, a gente tem que carbonizar e se a gente der um banho d'água, criar uma pressãozinha assim de vapor, ele acaba de lavar, porque a ideia é que os poros, os microporos do carvão, porque o biochar é um tipo de carvão, eles estejam limpos e livres, exatamente para ser colonizados por água, por ar, pelos micro-organismos, que daí eles vão fazer todas as funções deles, né? Nesse processo de carbonização, no fundo, ele acumula algum líquido ou não? Não, o que acontece é ele emite gases, né? Uma parte desses compostos pelo processo de carbonização, vão se gaseificar, né? Eu peguei um atalho lá e depois me perdi, vou voltar.
um pouquinho. Nesse processo de carbonização, o mais antigo que eu fiquei devendo é que os índios faziam isso num buraco, mas eles conseguiram ao longo do tempo perceber que o melhor carvão era feito num buraco específico, que é em forma de cone invertido. Não basta ser um buraco. A forma geométrica aí é importante. E por que que a forma geométrica é importante? Porque esse buraco em forma de cone invertido cria aqui em cima um vórtice térmico e aí isola a entrada de oxigênio, sabe? Então, esse é o método de fazer biochar mais rústico que tem. Eu falei do tambor, mas tem a forma do índio, por exemplo. Os chineses, os vietnamitas também fazem com o buraco em forma de cone invertido, né? Ou seja, a boca é mais larga que a base, né? E aí isso cria um vórtice aqui, e aí fica muito pouco oxigênio, que é a condição desejada para a gente poder criar o biochar. Mas, de qualquer forma, ele emite gases, né? E eu sou dos que, por exemplo, uma insistência que eu tenho muito é para a gente poder criar fornos ou métodos em que a gente aproveite essa energia térmica, porque eu não posso falar em sustentabilidade se o bambu, por exemplo, o processo pirolítico, além do bambu já ser carbono negativo, o processo pirolítico tem uma outra característica. A pirólise, ela gera muito mais energia do que o arranque que ela precisa para começar o processo. O que acontece? Em geral, nas formas que a gente tem usado de fazer biochar no mundo inteiro, a gente está preocupado em chegar e conseguir um produto final biochar muito bom. Isso é legal. Só que desaproveitar toda essa potência térmica que o processo libera, para mim, não é interessante, porque eu acho que a sustentabilidade é você aproveitar tudo de maneira holística e integral. Claro. Né? Então fica aí o desafio. Fala. Esses bambus para fazer esse processo, eles têm alguma idade específica ou qualquer idade serve? Em geral, os mais velhos, né? Porque a gente precisa... porque os mais novos, eles têm bastante seiva, eles têm bastante... Todos desses compostos, né? A sua resina, aquela cerinha que fica no bambu mais jovem, né? A gente vê no colmo mais jovem, na vara mais jovem do bambu, não fica aquela cerinha? Tem uma cera. Então, esse é um tipo de composto que quando submetido a alta temperatura, ele vai virar um composto volátil, né? Aí tem a seiva, a própria quantidade de seiva que tem. Então, normalmente... Agora, a Embrapa, falando de ciência, a Embrapa aqui de Colombo, a Embrapa Florestas, descobriu 2 tipos de bambu nativos, agora eu não me lembro o nome, mas depois eu posso mandar para vocês. Descobriu 2 tipos de bambu nativo em que o processo é ao contrário. Para chegar num bom biochar tem que ser as varas jovens. Em todos os outros casos, são as varas mais antigas que são desejáveis, né? Outra coisa curiosidade, assim, só de fazer a pergunta eu já imagino que a resposta seja não. Mas assim, né, como não já tem, eu vou atrás da humilhação. Os bambus que a gente imuniza, que utiliza octaborato, o que sobra deles, eles poderiam ser utilizados para esse processo? Para fazer biochar? Deveriam, não só podem, não só... Deveriam, né? Mesmo? E os que deveriam. Bem? Hum? E os que a gente usa e os que a gente imuniza com sulfato de cobre também? Também, porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, existe uma... em princípio, sim. Claro que, para eu te dizer com certeza, a gente precisaria fazer um tipo de trabalho em investigação que ainda não está feito aqui, porque tudo é muito novo ainda em termos do conhecimento do biochar. Embora ele seja uma matéria antiga, né, os índios já faziam, as pesquisas são recentes. Né? Então, hoje mesmo eu estava lendo o padrão europeu. Os europeus estabeleceram agora em 2020 uma norma de características
com os padrões mínimos aceitáveis para que o biochar seja considerado como biochar. Então é levado em conta o processo, a sustentabilidade do processo produtivo, e aí eu vou fechar com os europeus, porque eu me bato muito com isso aqui, porque as pessoas querem produzir biochar, eu acho legal, é importante, eu mesmo sou um defensor disso, interessado no assunto, mas eu acho que a sustentabilidade tem que se aplicar ao processo produtivo. Então, se ele é carbono negativo, se a pirólise produz mais energia do que aquela que eu dou de arranque, né? Então, se eu não considerar essas duas coisas, eu não posso depois ficar enchendo a boca para falar em sustentabilidade, né? Mas Exatamente. os europeus têm, aí os europeus é a normativa, os americanos também têm uma, existe uma coisa chamada, que tem a sede na Costa Rica, chamada IBI, né, International Biochar Initiative, né, Iniciativa Internacional do Biochar, está na Costa Rica, é um organismo internacional, não é costarriquenho, que a gente fala em português, né? Não é costarriquenho, mas está sediado na Costa Rica, mas os europeus definiram agora. E aí, nessa caracterização, você tem qual é o índice e as relações que precisam ter entre o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, e quais são os resíduos aí de cobre, de outros elementos, de metais pesados, né? Qual é a porosidade, enfim. Ok, eles estão mais avançados. O Alan já tinha perguntado aqui no Globinho, ele voltou a perguntar agora. E para o carvão de churrasco, muda muito o processo? O Alan já está em clima de fim de semana, viu? Ele já está. É quarta É, receita. Ainda o não fez. bambu se prestaria para o carvão de churrasco também, mas é que são dois processos diferentes, Alan. O forno que produz o carvão convencional, independente de qual seja a madeira, né, se eucalipto, se pinos ou se bambu, tem um processo diferente que não é o processo esse pirolítico, né? O pirolítico se caracteriza por ter, em geral, duas câmaras, né? Aqui você solta o calor, e a outra em que mais interna, em que o bambu, como a nossa Kelly disse, vai ser assado, né, por indução da onda térmica de calor. Então, sim, são processos diferentes, sim, né? E o pirolítico, ele é um pouco mais trabalhoso, né? Mas são processos diferentes, sim. Tá, mas o carvão, o que passa pelo processo pirolítico, ele não serve para ser usado de combustível. Ele é mais para regeneração de solo, adubo. Não, ele até pode ser usado como combustível, porque daí a gente tem que ver qual é o objetivo que a gente tem, né? Por exemplo, em Santa Catarina tem um carro movido a um tipo de combustível que foi muito comum no pós-Segunda Guerra imediato, que é o gasógeno. O que é o gasógeno? Atualmente se chama de syngas, de synthesis gas, né, que é o gás de síntese, mas que lá no pós-guerra, principalmente na Europa, muitos carros eram movidos por esse gasógeno. O que é? É um forno de reação pirolítica, porque de qualquer forma, mesmo que você não queime a madeira com a ação da chama do fogo direto nela, ela vai liberar aqueles compostos voláteis que vão se gaseificar. E eles são inflamáveis. Então, você jogava lenha no forno do carro, tipo, lembra a Maria Fumaça? Uhum. Né? A Maria Fumaça não era pirólise, tá? Mas é que eu tô... Você coloca, então, a madeira para queimar, no efeito pirolítico, baixa a presença de oxigênio, ainda assim os compostos vão ser liberados em forma de gases inflamáveis, aí você pega esse gás inflamável e captura ele, canaliza ele, faz ele voltar para o lugar de queima, e aí sim, você até pode produzir um biochar a partir de pirólise, só que aí o objetivo é o aproveitamento do gasógeno ou gás de síntese. E aí o biochar é como o resíduo ou subproduto, né? Ah, É que o enfoque é diferente. Para mim, para minha intenção, para o meu uso, o biochar é o produto principal.
Ok, E eu ok. quero aproveitar a liberação térmica, combustível, para outras coisas. Eu posso, por exemplo, aproveitar isso para canalizar, trazer ele de volta para a queima e requeimar aquilo ali, né? E aí o final ainda tenho menos gases poluentes. Ainda assim sobra um resíduo de calor que eu também poderia aproveitar para canalizar para fazer, por exemplo, secagem de grãos, secagem da própria madeira ser pirolizada. Eu não sei se eu consegui explicar bem. Para mim é um mundo, um universo completamente novo. Conste que eu era muito boa em desenho e em matemática, mas química era péssima. Então, assim, para mim está É, sendo um aprendizado. E agora eu estou entendendo por que que eu nunca aprendi, porque eu nunca tive um professor como você. Tivesse um ah, professor como você, eu tinha aprendido. não, não, o problema é que não, é que a gente, o que acontece é um defeito crônico da nossa cultura escolar pedagógica, que é nos ensinar coisas sem dizer por que que a gente está estudando aquilo, né? Quer Isso, dizer, pô, é importantíssimo a gente saber química, é importantíssimo saber física, biologia, mas era bom que fosse química aplicada, biologia aplicada, né? Porque a gente não gosta de química, só que a gente é química. A gente não gosta de biologia, só que a gente é biologia, né? exato. Ah, pronto. Então Já, assim, já se já temos um jargão político aqui. Vamos aproveitar que a gente está em clima de eleições, vamos recortar essa parte da sua fala e vamos soltar. é, Brincadeira. Alfredo, a gente completou 1 hora, assim, sim, a sensação de que não foi suficiente, porque a gente tinha elencado mais temas para a gente conversar, né? A ideia era conversar um pouco mais do teu trabalho, além do Biochar, também como produtor, né? E uhum, também falar sobre a agrofloresta. Então, eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda vez da nossa live e convidar mais gente, certo, né? Porque assim, as lives, o que eu tenho percebido é que vem um número aqui, mas depois eu observo os números de quem assistiu depois, tem mais gente que assiste depois do que durante. certo. Então, o que a gente está conversando aqui hoje, com certeza muitas pessoas vão absorver depois e vão chamar depois. E eu acho muito importante que a gente dê sequência. E para mim foi uma aula assim que confesso que eu vou, assim, hoje vai custar eu pegar no sono, porque eu vou ficar pensando em mais 1 milhão de ideias, mais um monte de vontades, de coisas para fazer, né? E muito mais encantada pelo bambu. Então, assim, se em algum momento a gente se cansa nesse trabalho se a gente sente o cansaço em estar difundindo, quando a gente fica sabendo de mais essas possibilidades e dessas histórias, dessas relações com o bambu, a gente se enche de ânimo de novo, né? É uma inspiração. É, o bambu produz várias coisas, produz arte, produz comida, produz combustível, produz casa, produz, enfim, utensílios, né? Produz até poesia, né? Há umas poesias chinesas antigas muito bonitas dizendo que o colmo dele é vazio, mas é do vazio que se faz o todo, né? É do vazio, é a partir do vazio que se faz o cheio, né? Exatamente. Então, tá, ficou um buraco, ficou, vamos preenchendo pouco a pouco, e crescendo como ele Exato. cresce, né? O bambu é absolutamente encantador. É porque se tiver cheio, não tem o que agregar, né? É, exatamente. Eu Então, dei uma palestra na sexta-feira para jovens e eu falei para eles: olha, o bambu pode e ele atende os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Parece que não, mas assim, ó, todos, completa todos. Então, é por isso que eu digo, reafirmo, repito e tenho como lema que é impossível pensar num futuro sustentável sem o bambu. Não tem como. impossível, absolutamente impossível, até pelas lições que ele tem. E lá para o seu primo lá da agricultura, digo o seguinte, vocês aí estão numa região da América do Sul que tem um tipo de bambu chamado Guadua chacoaensis, que é Maravilhoso. específico. Uhum. O biochar, o carvão deste bambu e só deste bambu é capaz de, uma vez usado como filtro de água, ele tem a capacidade de reter 100% a contaminação de metais pesados, seja de água, seja de solo, referendado por pesquisas da Universidade
lá de Buenos Aires com uma pesquisadora de Tucumã, o norte da Argentina, porque essa é uma área de abrangência, né? O Glado achacoensis, ele tem Sim. ocorrência no Brasil, no Paraguai, na Argentina, né? Conheço florestas imensas de guarda-chacoenses aqui, apaixonada também. Esse é uma nobreza que vocês têm aí nessa micro-região aí biológica, nesse bioma de vocês aí. Cheguei e senti um frio no estômago. Alfredo, É, imensamente agradecida pela aula de hoje. não, Obrigada nós que por ter agradecemos. permitido que essa conversa acontecesse. Parabéns pelo trabalho que você faz. E a gente vai continuar se falando, tá? Daqui a um até Beleza, breve. estamos à disposição aí de todo mundo, deixamos o contato. E vamos lembrar, depois do seminário lá, de 16 a 18 em Pirenópolis, né? Vamos... Eles estão, SNB, @snb.bambu, @snb, Seminário Nacional do Bambu.bambu. E Você aí me a mandou gente o link consegue que eu mais vou informações. preparar. Eu preparo uma postagenzinha para poder Tá divulgar bom. aí. Estamos Maravilha. aí à disposição, tá? Muito Pronto. obrigado. Eu que de coração agradeço o espaço em função da causa do bambu que está por se fazer. Precisamos de novos parceiros, precisamos de gente entusiasta, precisamos de você, Kelly, parabéns. Precisamos Obrigada. de todos quantos queiram se apresentar. Beijo verde. Obrigada pela Beijo. participação, Até. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.